Não tem o que Não tem discutir sobre o isso. que discutir realmente. E aí, a gente tá falando de São Paulo, então quer dizer que é o São Paulo que vai pagar os advogados Daniel Alves? Que isso, cara? Não? Ah, Tá pagando, né? bom. Tá pagando, tá A gente já pingando vai- a lá. gente já vai entrar Vamos entrar nessa, né, galera? nessa? Então, rapaziada, aconteceu, né, há um tempo atrás, na verdade, tinham vindo denúncias de um suposto assédio sexual do Daniel Alves. Aí ele negou e tal, e ficou mais ou menos por isso mesmo, só que deu hoje, urgente, que o Daniel Alves foi preso na Espanha, foi detido e foi preso, saiu já a atualização falando que ele vai ter que responder preso, não, sem direito à fiança. Pelo que eu entendi, a juíza vai decidir se vai manter o pedido da promotoria, que é o pedido de prisão. Assim, ainda tem Ainda tem um julgamento, recurso, né? Mas assim, né? Eu acho que eu não entendo da justiça espanhola, mas eu suponho que não se prende alguém se não existem provas Alguma contundentes. evidência, não pode ser só uma acusação aleatória. Exatamente, né? contundentes de que algo aconteceu. E o que acontece Né? é porque isso muda de país pra país, tá? Certo. A questão da lei. Porque eu já vi muito Law and Order, sabe aquela série americana? E aí nos Estados Unidos tem algumas coisas que a investigação ela é um jogo e tem uma fase que é a fase do discovery, que é a descoberta. Que o cara não pode estar solto pra não atrapalhar. Então, às vezes eles fazem isso justamente. O cara, uma pessoa de... Às vezes mantém preso também, isso nos Estados Unidos, eu não sei como é que é na Espanha. Porque, pô, esse cara tem recursos infinitos, o país dele não tem lei de extradição, então ele pode vazar, e aí, então tem muitas coisas assim, provavelmente talvez seja o caso da promotoria, mas às vezes a promotoria não libera as evidências logo de cara justamente pra não atrapalhar a investigação e tal, mas depois tem que liberar, se tiver alguma evidência, se tiver imagem de câmera Claro. do lugar e tal. Mas, ó... Então, acho que diante assim, né, acho que recentemente, com o caso de jogador de futebol, nesse contexto, a gente tem dois cenários possíveis, né? Ou é uma coisa mais tipo Robinho, que foi condenado porque existem provas, né? Enfim, ele passou Sim. pelo chamado devido processo legal e foi condenado, ou seja, Sim. né, a justiça entendeu que ele tem culpa naquelas acusações. Ou é o caso do Neymar, né, que ficou aquele dito pelo não dito, a versão da moça contra a versão do Neymar, ela não conseguiu provar o que de fato aconteceu. A meu ver, né, tipo, sei lá, pelo que... Até tem um relato, depois eu vou ler pra vocês o relato que um site espanhol conseguiu, que relata o que de fato aconteceu. É isso que eu falei no início. Eu falei, cara, eu acho que a justiça espanhola não prenderia, não pediria a prisão de uma pessoa se não houvesse provas ou indícios de que aquilo que a vítima alega de fato aconteceu, né? Deixa eu olhar aqui na matéria, diz o seguinte, segundo a denúncia... Estava na Justiça da Catalunha. Uma mulher diz ter sido assediada por Daniel Alves durante uma festa na cidade no fim de dezembro. Ele nega tudo, tá? E aí, segundo as informações do El País, eles requerem a prisão preventiva. Em contato com a TV Globo, a equipe do jogador diz que Daniel Alves está na Espanha após o falecimento da sogra e aproveitou a viagem para fazer o depoimento por vontade própria. Ele que foi na delegacia, né? Isso que fala. Ele foi... Porque ele tinha que ir pra Espanha. Sim. E aí eu acho que como tava rolando o processo, ele resolveu se apresentar antes pra justiça. Tá né? aqui no país, o procedimento padrão é que o depoente fique detido ao longo do dia durante o testemunho. Certo. E ele teria, né, passagem para voltar pro México para voltar lá pro Pumas. Não, né? então, exato. E aí agora a gente vai ver, assim, eu acho que em saindo a decisão da juíza, né, de se vai manter a prisão ou não, em manter a prisão, reforça ainda mais essa tese de que eu tô falando de que existem evidências. Então, aí o UOL publicou um relato do site El Taquígrafo, que eu acho que deve ser ou El Taquígrafo, não sei. El Taquígrafo. Que deve ser um site especializado em justiça, falando, assim, minuto a minuto o que teria acontecido. Ó, as câmeras da segurança da boate mostram Daniel Alves chegando com um amigo por volta das 2 horas da manhã, na balada Sutton. Só um detalhe. O Daniel Alves, eu não sabia disso, porque eu não acompanho a vida pessoal dele. Mas primeiro ele é casado. Casado né? com uma espanhola. Isso, e ela postou Uma modelo. coisas falando... Defendendo defendendo ele. Tipo, que Tá. vai ficar Bom. tudo bem, então não sei o quê. Mas no caso, nessas câmeras, ela não tava com ele nesse dia. Não, tava só com um amigo. Tá bom. Aparentemente só chegou com esse amigo. Aí, ó, eles aparecem conversando e dançando com várias mulheres. Às 4h22 da manhã, a vítima é vista indo ao banheiro e é seguida por Daniel Alves segundos depois. Peraí, o banheiro feminino. Não sei se der aquela coisa de balada que é tem tudo duas junto, tá. portas, né? Enfim, Se for banheiro feminino, ele entrou banheiro feminino, aí já é muito agravante isso aí, né? No recinto, eu suponho que no banheiro não há câmeras de segurança. Aham. A mulher é vista saindo do banheiro 47 segundos depois, novamente seguida pelo jogador. Daniel Alves e o amigo foram filmados deixando a boate 10 minutos depois desse fato no banheiro. Tá. Segundo a publicação, né, esse El Taquígrafo, a mulher então começou a chorar descontroladamente e foi consolada pelas amigas que alertaram os funcionários do local.
A boate Sutton teria acionado o protocolo de proteção às vítimas de assédio e tentou encontrar Daniel Alves, mas sem sucesso, né? Porque ele já tinha vazado. Então, assim, aqui tem um relato muito detalhado, né, do que teria acontecido. Acho que agora tem que esperar. Tem que esperar aí a justiça, né, a juíza se manifestar, as provas aparecerem e tal, né? Porque é isso que eu falei, tipo, tem... Jogador de futebol tá sempre sujeito a isso, né? Tipo, Isso aconteceu onde? Na Espanha. Em Barcelona. Em Barcelona. E o Daniel Alves, lembrando, é muito conhecido. Muito conhecido, Sim, claro. Ele é claro. como se fosse aqui. Ele é ele é super muito conhecido. conhecido. Mas tem mais. Ainda tem mais. E acho que ele nunca só- passou por uma situação situação desse, parecida, né? E é um Tipo, cara de acusação. casado e tal. E assim, é o que você falou, a gente tem que esperar a conclusão, porque Claro. a gente teve 2 casos aí. A gente teve o do Neymar, que no final não era o que estava sendo dito, aparentemente. A mulher não conseguiu provar. Não provou. Daí, né? E a gente tem o do Robinho. Que aí Sim, foi. exatamente. Que aí então, Aham. assim, tem O que do próprio, esperar, velho. o Não do adianta próprio já sair Dudu, né? batendo no O carro. Dudu Dudu também recentemente, teve. Dudu. que ele teve até que sair do Palmeiras pra dar uma acalmada E na acabou que não foi pra situação. lugar nenhum, que deve ter resolvido por Exatamente. trás, né, e tal. Ou às vezes não conseguiu provar também, né? Também, Então acho que, também. né, jogador de futebol tá sempre em evidência e, assim, infelizmente envolvido nesses casos, né? O próprio Cristiano Ronaldo já teve denúncia caso, parecida lá nos Estados Unidos. Então, assim, é aguardar. Porque É essa chato. hora tem muita gente que quer falar muito disso, fala um monte de coisa que não sabe, né? Então, nesse momento a gente só pode falar da notícia e pelo Bom, amor de o Deus, Dava né? deu aí, Esperar. né, que assim, é um supostamente um procedimento padrão da Isso. da polícia Mas espanhola. tem um outro Tem detalhe mais? aqui. Tem. Ah, Ele fala aqui, ó. Ele foi detido após prestar o depoimento na manhã da sexta. Tipo Certo. assim, ele foi lá fazer o depoimento e foi detido, não deixaram ele liberar. Uhum. De acordo com a rede TV espanhola RTVE, o Alves saiu de lá detido e uma viatura da polícia colocou o jogador à disposição judicial. Uhum. A polícia catalã não informou o motivo pelo qual o jogador foi detido durante o depoimento. Certo. Então, a gente não sabe se ele pode ter falado alguma coisa que... Desacato? Eu acho que é difícil. Não desacato, mas alguma coisa que tenha Incriminado? incriminado ele. Eu acho que. Não sei, Eu né? acho que, assim, pela primeira frase que você leu aí da matéria, é um procedimento padrão. Ou seja, agora é a juíza que vai analisar, acho que, as provas, o depoimento do Daniel Alves e o depoimento da moça. Sim. E aí ela vai decidir se mantém o cara preso ou não. Pelo que eu entendi, é isso. Pois é. é Ó, muito complexo, né? Não, é muito um complexo e negócio a gente muito tem que sério, aguardar. tem que aguardar, E né? e o foda também é que, pô, foram 47 segundos. Então foi muito pouco tempo. A gente não tá falando, assim... Segundo esse relato, né? Segundo esse negócio aí, né? Então, assim, é incrivelmente difícil provar isso também, né? Mesmo que eu tiver feito alguma coisa, é muito difícil provar isso, né? Mas E- assim, tipo, sei lá, um toque ou prensar a mulher na parede, sei lá, qualquer coisa Sim. assim, tipo, acho que já funciona, né? Já é suficiente pra uma denúncia. Sim, mas vai que tinham... Pode ser que dentro do banheiro tinha uma testemunha e é isso que eles estão escondendo ainda, né? Não pode sabemos, ser. mas vamos ter que aguardar pra Exato. saber as informações e o que vai rolar mais. Então, a juíza realmente confirmou a prisão dele, por algumas razões aqui, ó. Ah, caraca, Ó, velho. os motivos são os seguintes. Primeiro, é um risco de ser um novo Robinho. Olha aí, ó, audiência rotativa, explica de novo o que aconteceu Tá, com o Daniel bom, Alves beleza. e aí vai lá. Boa. Vai lá. Cara, seguinte, Daniel Alves, né, ele tá sendo acusado por uma mulher de ter importunado, agressão sexual, né, a tipificação do crime, eu não sei se tem um equivalente aqui no Código Penal brasileiro, mas enfim. Ele tá sendo acusado de importunar sexualmente uma mulher numa balada em Barcelona, e isso teria acontecido em dezembro do ano passado, quando ele ainda estava no Barcelona, onde ele joga no Pumas do México. Né, tem um relato num site espanhol aqui falando que ele teria ficado 47 segundos com essa mulher no banheiro e que depois ela começou a chorar e acionou a segurança do hotel, só que, da balada, só que o Daniel Alves já tinha saído. Aí o que aconteceu? Parece que o Daniel Alves é casado com uma espanhola e o sogro, né? O sogro da esposa do Daniel Alves faleceu e ele foi pra Espanha, né, pra acompanhar a esposa, só que tava rolando essa investigação, porque esse caso já tá sendo falado já há algum tempo, Ok. né? E aí ele diz que por espontânea vontade foi à delegacia, né, foi à polícia espanhola pra se explicar, pra dar seu depoimento, só que de lá ele foi preso. E aí tinha duas possibilidades, né, pelo que a gente tava entendendo, de a juíza do caso, né, que recebeu essa denúncia, ela falar que não precisava da prisão, né, não manter a prisão, ou manter a prisão. Pelo que eu entendi, ela manteve a prisão e sem direito à fiança. E aí as razões eles listam aqui. Risco de fuga.
Pelo fato de Daniel Alves ter uma boa condição econômica, tornaria viável a possibilidade dele deixar o país durante as investigações. Os americanos chamam isso de flight risk. E aí é meio que aconteceu com o Robinho, né? Robinho Sim, veio pro vazou, Brasil. não tem extradição no Brasil. Exatamente. Como o Daniel Alves tem dupla nacionalidade, se viajasse ao Brasil, não haveria forma de extraditá-lo para ser julgado na Espanha. É o que aconteceu também com o jogador Robinho, condenado na Itália. O depoimento da mulher que acusa Daniel Alves é contundente e sem contradições. E as informações policiais, né, a análise de câmeras de segurança, coleta de depoimentos de funcionários da boate e exames médicos entregues pela vítima foram considerados contundentes. Né? O pedido de prisão feito pelo Ministério Público Espanhol e reforçado pela defesa da vítima foi acatado pela juíza depois dela coletar o depoimento do jogador. Então, né, agora nós teve também aquele mini dossiê aí que você mostrou pra gente agora há pouco, né? Assim, na verdade é uma apuração do jornal, então eu acho que talvez sejam essas provas que, né, a análise das câmeras, ou seja, que fazem os cálculos desses tempos que aconteceram, né, enfim, que ele vazou logo em seguida, né? Muito bom, Ale. Você deixou o pessoal agora bem... Chegou uma galera nova, atualizado, né? Entender. Mas aí, assim, é o que a gente falou, né? A gente acabou de falar, vamos esperar, porque isso é muito sério. Não dá pra você sair acusando o cara e nem falando que não tem nada. E é o que eu falei, a gente teve 2 casos aí recentemente, um do Neymar, que não resultou em nada, aparentemente não conseguiram provar nada, e teve do Robinho, que aí já foi confirmado. Então. E agora, infelizmente, né, a juíza decretou que... Tá entendendo que o negócio talvez tenha acontecido mesmo.